Fala pessoal do oitavo ano, vamos sobrevivendo. Fala pessoal do oitavo ano, vamos sobrevivendo. Então pessoal, como eu tinha comentado com vocês já no último vídeo, para quem viu, nós acabamos a apostila Aprender Sempre. E agora nós vamos começar com essa apostila aqui, que é a referente ao segundo bimestre, volume 2, tá? Tá escrito aí parte 1, porque ela tem duas partes, né? A primeira parte tem essas matérias aqui, ó, tá? E a outra parte tem as outras matérias que faltam, né? Então a nossa matéria é na página 18. Vamos lá para a página 18 então, vou cortar o vídeo aqui, daí a gente já começa. Então pessoal, a parte de língua portuguesa que começa aqui, o que a gente vai aprender com esse material aqui? Leitura, né, na cor azul, oralidade na cor vermelha aqui, produção textual na cor laranja e análise linguística na cor verde. Análise linguística semiótica é a parte de gramática que falava antigamente, né? Tá? Elas estão articuladas a alguns campos da atuação que a gente tem na sociedade. A vida pública, que é a vida em sociedade propriamente, práticas de estudo e de pesquisa, artes, literatura e jornalismo midiático, que são os textos publicados na imprensa, jornais, revistas, sites. Então aqui na página 19 ele tem as habilidades que nós vamos aprender, né, com esse caderninho aqui número 2 do segundo bimestre. Sendo a principal delas, que vai articular todas as outras, produzir textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros, em termos de suas construções composicionais e estilos. Aí você vai falar assim: não entendi nada. Produzir textos nada mais é do que escrever, tá? Para divulgação do conhecimento. Então o assunto desse caderninho, desse bimestre, é o texto de divulgação científica, tá? É o gênero textual divulgação científica. Que é um gênero textual? Gênero textual, uma definição bem simples, assim, bem, né, rápida, é uma espécie de texto, né? Por exemplo, uma bula de remédio é um gênero textual, um poema, um romance, uma história em quadrinho, um conto, uma propaganda, uma charge, tá? Então é um tipo de texto, o gênero textual. E esse gênero, cada gênero tem suas características, suas particularidades, sua forma de ser feita, o lugar onde é publicado, o tipo de público que consome, tá? Então, vamos supor que a gente tem os dedos de uma mão, né? Cada dedo é de um jeito, tá? E assim com os textos, né? Cada texto é de um jeito, tem suas características, sua forma própria, tá? Embora todos sejam dedos, cada um é de um jeito. E embora todos sejam textos, cada um de um jeito, cada um de um gênero, tá? É de um gênero, e aí a gente classifica os textos de acordo com o formato que ele tem, com o tipo de escrita, com o público, tá? Se você pegar, por exemplo, um poema, como você já está no oitavo ano, você já vai saber que ele é um poema. Por quê? Porque tem estrofes, tem versos, é organizado às vezes com rimas, com palavras que são musicalidade das palavras, tá? Então a gente fica sabendo que tipo de texto é de acordo com as suas características. Lembrando que são as características básicas, tá? De cada tipo de texto. É claro que um poema é diferente do outro, uma bula de remédio é diferente da outra, mas todos esses textos têm coisas em comum, que são iguais entre eles, que fazem a gente classificá-los como de determinado gênero.
Por exemplo, né, passando para música. Quando você escuta uma música, você já logo identifica, isso aqui é sertanejo, isso aqui é funk, isso aqui é rock, isso aqui é axé, isso daqui é música clássica, essa música aqui é balada, música romântica. Então, pelo estilo da música, você já sabe qual é, a que tipo ela pertence, né? Então, o gênero textual é a mesma coisa, tá? Então, aqui nessas habilidades, basicamente, a gente vai ter a produção de texto, que está em laranja, tá? E a oralidade, que é em vermelho aqui, ó. Organizar dados e informações pesquisados em painéis ou slides. Como se a gente fosse fazer uma apresentação, né? Não sei se nós vamos conseguir fazer, né, online. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente poderia montar os cartazes e tudo mais. Mas aqui na educação à distância, vamos ver como nós vamos fazer, tá? Vamos ver o que ele vai propor também aí. A atividade 1 que ele propõe aí é reconhecimento de campo. Então a gente vai responder aqui, pode responder aí em frente mesmo da apostila ou abaixo, né? Quem quiser fazer no caderno também pode fazer. O que é um artigo de divulgação científica? Primeiro, o que é artigo? É um tipo de texto, um gênero textual. O que é divulgação científica? Quando acontece uma descoberta científica, em qualquer área, na área de meio ambiente, de física, de química, qualquer área do conhecimento, os cientistas têm que escrever um texto relatando nessa descoberta. Só que esses textos eles são escritos para universidades, para revistas especializadas, que só um público muito restrito tem acesso. Só que nas revistas e jornais para o grande público, né, nos sites aí da internet, para o grande público, existem os artigos de divulgação científica, que são textos um pouco mais simples, né, que passam para o leitor as informações sobre as descobertas mais recentes, tá? Então, foi descoberto lá que determinada fruta tem uma vitamina importante para o ser humano. Então, os cientistas divulgam esse texto nas revistas especializadas, e aí os jornais, revistas, né, para o grande público, eles colocam numa linguagem mais simples para o povo em geral acessar. Então é isso, basicamente, né, um artigo de divulgação científica. B, qual é a finalidade, ou seja, para que serve, né? Eu meio que já acabei falando aí, serve para divulgar as descobertas, tá? Para um grande público. Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? Também já falei ali atrás. Quais assuntos eles podem abordar? Se não me engano, também disse. Pode ser meio ambiente, física, química, outros tipos de tecnologia, todos os tipos de conhecimentos que o ser humano obtém, ele pode abordar. Qual é o público-alvo? Como eu falei antes, como ele é publicado em jornais, em revistas e sites mais populares, ele tem um público muito amplo, muito vasto. E daí ele dá alguns exemplos, ó, de onde você pode achar, né? Para a idade de vocês aí, Ciência Hoje para Crianças tem esse link, e Revista Galileu, tá? Antigamente tinha uma revista que chamava Mundo Estranho, que também tinha bastante coisa relacionada à ciência, com uma linguagem bem acessível, né? Hoje não existe mais essa revista. E tinha revista super interessante também, que eu não tenho certeza se existe ainda, tá? Então a atividade 2, ele pede para a gente ler um artigo, né, que tem um exemplo claro do que é um artigo de divulgação científica. Eles dividiram em 4 partes, tá? Então vamos ler a primeira parte aí, tá? Cada um lê a sua aí, no seu canto aí. E a gente faz essa análise aqui desse trecho, né? Vou deixar essas questões para vocês aí, e na próxima aula a gente retorna, tá? Pela leitura feita, é possível responder a pergunta inicial do texto? Qual é a pergunta inicial do texto? O que leva um grupo de pesquisadores de instituições mais qualificadas do planeta a se unirem
para estudar morcegos e suas relações com plantas. Então, para quê, né? Para que uma pessoa que vai fazer uma faculdade, vai fazer um estudo sério, para que ele vai estudar o morcego e a sua relação com as plantas? Para que serve isso? Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? Aí tem que olhar, tem que ler o texto aí, né? Grife no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Trechos que a gente pode falar, bom, esse aqui, pelo que está aí escrito, é um artigo de divulgação científica. Quais são esses trechos? Então a gente volta na próxima semana, no próximo dia aí, né? Que tiver aula de português, falando das outras partes desse texto, tá? Até a próxima.